Boa noite, amados. Deus abençoe a sua vida. Que privilégio estarmos aqui neste momento para adorarmos ao Senhor. Eu quero saudar a todos que estão chegando aqui neste culto online, porque estamos nos reunindo num ambiente espiritual. Cada um em sua cidade, em sua casa, mas todos juntos no mesmo ambiente, adorando ao Senhor. Eu quero aqui então começar abrindo este culto com a palavra dos Salmos número 10. Se você quiser abrir sua Bíblia lá, abra lá a palavra dos Salmos número 10. Diz assim no primeiro verso: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Meus amados, esta é a impressão que nós temos, que em muitos momentos da nossa vida Deus se esconde. Quantas vezes você teve esta impressão que Deus se escondeu? Pois bem, é só uma impressão, porque Deus, Ele continua atento a tudo que está acontecendo. Mas nós já abrimos este culto hoje falando sobre isto, tirando do coração de cada um esta falsa impressão, que Deus se esconde dos seus filhos. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus se cobre de nuvens e a oração não passa, Ele está falando em relação aos desobedientes, aos ímpios, mas não em relação aos filhos. Deus muitas vezes fica em silêncio para que a sua palavra trabalhe na nossa vida, para que Ele produza em nossa vida coisas que são preciosas aos seus olhos por meio das tribulações, por meio das lutas, porque a palavra de Deus nos garante: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, guarda no teu coração, Deus não se esqueceu de você, Deus não se escondeu de você, Deus está atento a tudo que você está passando. Vamos orar e depois vamos adorar a Deus e depois vamos trazer a palavra do Senhor para cada um que está chegando. Meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que está chegando neste momento, neste culto online. E eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio. E nesse momento, Pai querido, no mundo espiritual eu manieto todo principado, potestade, trono e dominador das trevas. E trazemos agora cativo ao senhorio de Jesus Cristo todo pensamento para a obediência a Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, estende a tua mão agora e começa desde agora a tocar o coração do teu povo, a quebrantar o coração do teu povo nesta hora. Meu Deus querido, nós repreendemos toda interferência, toda perturbação, todo o mal, e em nome de Jesus, Pai querido, nós te pedimos, fala conosco essa noite na tua palavra, libera sobre nós da virtude e da unção do teu Espírito Santo. É o que nós oramos no bendito nome de Jesus. E todos dizem amém. Glórias a Deus. Eu saúdo a todos que estão chegando com a doce paz de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos louvar a Deus agora. Louve a Deus conosco em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um cântico que diz: Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os giros deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencedores.
As nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes lá o céu irá cantar. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Aleluia, aleluia. Nosso Rei Jesus venceu. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos, igreja, amada do Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia. Tão certo com o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, Deus está, diga aqui, aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, tu és soberano sobre
a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diga, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, diga, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Deus abençoe a todos. Conheço esta voz, diga
lugar aqui, Senhor, é para a tua glória. Esse lugar aqui, Senhor Deus, é para a tua honra. Nós preparamos tudo, Senhor. Verdade, Deus. Até com pessoas de fora, Senhor, ajudaram isso que está aqui acontecendo. Irmãos de outros lugares que contribuíram, Senhor, o fatinho para que se pintasse esse local. Obrigado, Senhor. Fala para o Senhor assim: Senhor, muito obrigado. Deus, para Deus, assim, esse lugar aqui, Senhor, é para a tua glória, porque só tu, Senhor, é digno de glória, só tu, Senhor, é digno de louvor, só tu, Senhor, é digno de todo poder, e nós adoramos a ti, Senhor. Nós vamos sair um pouquinho do script original aqui, dizendo lá na tua boca, e diz assim para o Senhor: digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar, digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, glória a Deus, digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar, digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Digno de glória Isso aqui é para ti, Senhor. Isso tudo é para ti. e Tudo para ti, Senhor. Receba, Senhor, a adoração do teu povo nesta noite, nesta manhã. Receba a adoração do teu povo nesse local. Tudo que fizemos aqui é para a tua glória, tudo que fizemos aqui é para o teu louvor, e nós entregamos esse lugar, esse tempo, tudo que tem aqui dentro. Oh, chega, mandará sua e entregamos para ti, Senhor. assim, meu Pai, em nome de Jesus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Glórias a Deus, que coisa boa, adorar a Deus. Deus é bom em todo tempo,
o tempo todo. Que maravilha, meus irmãos, que coisa linda. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Louvado seja o seu santo nome. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 12 em diante. E eu quero aproveitar mais uma vez para saudar quem está chegando. Sejam bem-vindos. Deus te abençoe, é tão bom estarmos aqui, estarmos nesse momento de comunhão, de confraternização com os amados, em nome de Jesus, é maravilhoso. Vamos lá então, Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Deixa eu dar uma organizada aqui nesta câmera. Amém? Deixa eu ver se eu consigo aqui organizar. Amém. Deu uma sacudida aqui na câmera, né? Mas tá bom. Tá tudo certo aqui, glória a Deus. Não sei até se não ficou demais aqui. Deixa eu pegar de novo, um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. Acho que tá certo. Não. Um pouquinho mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora deu certo. Amém? Queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele foi muito usado pelo Senhor para pregar o Evangelho. A maior parte do ministério de Paulo foi preso. Paulo passou muito tempo do seu ministério em prisões. Mas ele dizia sempre: olha, o Evangelho, ele não está acorrentado. O Evangelho não está preso. Então, Paulo, ele tinha esta colocação. E, queridos, alguns até mesmo falavam algumas coisas de Paulo, dizendo: olha, as suas palavras são poderosas, mas a sua presença é desprezível. Ou seja, Paulo não era um homem que impressionava pela sua presença pessoal, física, mas mesmo assim as pessoas tinham temor de Deus. E Paulo estava dizendo aqui o seguinte: olha, eu quero que vocês obedeçam, não somente quando eu estou presente, mas muito mais agora na minha ausência, ele disse. E aí ele falou: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe, queridos, eu vejo a importância da gente estar aqui trazendo uma palavra, trazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós, para a edificação da vida de cada um de vocês. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Os 5 ministérios na igreja, eles têm um propósito.
qual é o propósito dos 5 ministérios? O propósito é edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico, de mestre, o propósito é edificar a vida dos irmãos. Então, segue-se a isto que nós precisamos sempre levar a palavra no sentido de que cada um se torne completamente livre para servir e adorar o Senhor aqui nesta terra. Quer ver uma coisa? Talvez você vai entender melhor o que eu estou falando da seguinte maneira. Existem algumas questões que nós temos que estar sempre estimulando as pessoas. Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar. A gente está sempre levando a palavra, estimulando aos irmãos as práticas espirituais. E parece que nem sempre basta. Mas olha só, chega um momento em que você cresce. E não é um crescimento exterior, é um crescimento interior, aonde você desenvolve com Deus aquela intimidade, aquela comunhão, aonde ninguém precisa dizer para você que você precisa orar, porque você ora. Você se conscientizou que você precisa orar. Chega um momento em que você começa a ler a palavra de Deus e se deleitar nela, que você não consegue mais ficar sem ler a palavra de Deus, porque Deus, Ele colocou em você esse espírito de leitura da palavra, esse espírito de oração. Ele colocou esta urgência em teu espírito de ler e meditar na palavra de Deus. Então, vejam bem, os ministérios, eles levam a igreja ao crescimento, à maturidade, porque o cristão maduro, ele vai ler a palavra, ele vai orar, ele vai cumprir, obedecer os mandamentos de Deus, porque ele é maduro, ele está desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como disse aqui o apóstolo Paulo. E esse fato é interessante porque Paulo estava dizendo, olha, agora eu não estou presente com vocês, mas agora há uma necessidade maior ainda de vocês ficarem firmes e fazerem o que tem que ser feito. Há uma necessidade maior de vocês orarem, de vocês jejuarem, de vocês lerem a palavra, de vocês cumprirem o chamado de vocês, porque eu não vou estar do lado de vocês agora dizendo, olha, vamos lá, eu não vou poder estar junto com vocês, puxando vocês, mas agora, disse Paulo, é a hora que vocês obedeçam. Há uma necessidade maior de vocês obedecer agora que eu não estou presente, porque eu não vou estar aí com vocês dizendo, vamos lá, vamos pregar o evangelho aqui, vamos fazer aquilo ali, agora é vocês. Você sabe que Deus está falando conosco nesse momento, queridos? A necessidade de crescimento, a necessidade da gente obedecer, da gente fazer aquilo que tem que ser feito, quando ninguém mais precisa ficar nos dizendo, está na hora de orar, está na hora de ler a palavra, está na hora de pregar o evangelho, mas ele liga tudo isso a desenvolver a salvação com temor e tremor. E eu acho muito interessante o seguinte, Paulo coloca assim no versículo 13, pois Deus, olha só, Deus, ele está dizendo, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não sei se você conseguiu discernir o que ele está dizendo aqui, mas ele está dizendo que até mesmo o querer é colocado por Deus na nossa vida.
O querer é efetuado por Deus na minha vida e na sua vida. Meu irmão, por que será que nós não estamos orando? Por que será que nós não estamos lendo a palavra? Por que será que nós não estamos pregando o Evangelho ou falando de Jesus para as pessoas? Por que será? Veja bem, Paulo disse que Deus, é bem claro isso, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fica um ponto de interrogação aqui muito claro. Puxa vida, eu não tenho tido vontade de orar, eu não tenho tido vontade de ler a palavra, eu não tenho tido vontade de falar de Jesus para as pessoas. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Deus, por que o Senhor não está colocando essa vontade na minha vida? Você já parou para pensar isso? Porque nada podemos de nós mesmos, alguma coisa está errada. O que está errado, Deus? O que está errado que o Senhor não está colocando em minha vida? O desejo de orar. O que está acontecendo na minha vida que eu não estou tendo o desejo de meditar na palavra? Algo está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí nós começamos a pensar. E Paulo disse, nós temos que desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. Desenvolver, ou seja, algo que vai sendo efetuado, vai se desenrolando, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E ele diz assim, ó, aí ele começa a colocar o seguinte, olha só, para a gente entender. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Opa, o que Deus está falando aqui, irmãos? Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Mas o que isso tem a ver, afinal de contas? O que isso tem a ver com a minha vontade de orar? O que isso tem a ver com a minha vontade de ler a palavra de Deus? O que isso tem a ver? Bom, aí que está. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quer ver uma coisa? Vamos pensar. Tem um texto que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. O que significa não apagueis o Espírito? Qual é o significado disso? Qual é o significado disso de não apagueis o Espírito? Tem um outro texto que diz o seguinte, não contristeis o Espírito. Qual é o significado de contristar? Não entristeçais o Espírito. Queridos, é esse o ponto. É esse o ponto. Quando a Bíblia diz não apagueis o Espírito e não contristeis o Espírito, você já parou para pensar que talvez alguma coisa na nossa vida esteja contristando o Espírito de Deus? Isso é muito sério. Não contristeis o Espírito. Contristar. Eu lembro de uma pregadora, Catherine Kuhlman, que ela muitas vezes parava a pregação e começava a chorar no púlpito. E aí ela dizia, não entristeça o Espírito Santo. Você não sabe que Ele é tudo que eu tenho? E aqui Paulo, ele vai falando isso e ele vai dizendo o seguinte, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Será que nós temos entristecido o Espírito Santo? Que Ele não tem colocado na nossa vida o desejo de orar, o
desejo de fazer as coisas para Deus? Por que Ele não coloca isso no nosso coração? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não tenha percebido o que eu vou dizer agora. Às vezes, dentro de uma casa, os irmãos, a família está numa paz. A família está tranquila, está em paz, mas de repente, acontece algo. Essa pessoa, essa família está tranquila, chega um membro da família, sabe, mal-humorado, reclamando, batendo boca. Aí ele entra em casa e começa a reclamar. Quem é que colocou isso aqui? Quem é que tirou aquilo do lugar? Quem é que mexeu aquilo? E começa a falar bobagem, e começa a blasfemar. E aí daqui a pouquinho ele tira um do sério. E aquele ali já se irrita e já fala algo, aí o outro lá se irrita, e aí começa uma discussão e começa uma briga. Por quê? Porque alguém que entrou ali naquela casa contagiou as outras pessoas com seu mau humor, contagiou as outras pessoas com a sua, vamos dizer assim, a sua ira, a sua raiva. Às vezes vem com algum problema da rua e desconta em casa. Eu já vi muitas pessoas contando isso. Aconteceu um problema lá fora, ele chega em casa e desconta em todo mundo, desconta na esposa, desconta no marido, desconta no filho, desconta no pai, desconta na mãe. E queridos, então uma pessoa que vem assim, muitas vezes ela contamina, ela contagia o ambiente. Aí eu faço uma pergunta para você. Por que o Senhor iria querer usar uma pessoa para pregar a palavra? Uma pessoa que fica murmurando, fica reclamando da vida, fica brigando. Qualquer coisa é motivo de briga, qualquer coisinha é motivo de discussão, é motivo de debate, é motivo de xingamento. Por que ele vai usar uma pessoa assim? Porque ela vai passar algo que está na vida dela. Ela vai passar algo para a vida daquela pessoa que está na vida dela. E olha só, ele diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis. Quando ele diz assim, fazei tudo sem murmurações e contendas, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma vez um pastor tinha falado uma coisa, eu fiquei pensando, o que isso tem a ver? Ele falou algo assim, que algumas pessoas pecam contra o espírito de oração. Eu fiquei pensando, puxa, pecar contra o espírito de oração? Pois bem, a gente consegue entender sim. A gente consegue entender que muitas pessoas não oram por causa do pecado, queridos. É verdade. Muitas pessoas não leem a palavra por causa do pecado. Por quê? Porque elas estão vivendo numa turbulência. Elas não estão vivendo na paz. Elas são pessoas que elas reagem a qualquer palavra, elas revidam a qualquer palavra, elas ficam magoadas. E eu vou dizer uma coisa para você: a mágoa é perturbadora e destruidora. Então, olha só, as pessoas entristecem o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ter um coração quebrantado, nos arrepender. Quando a gente está, como que eu vou dizer para você, quando a gente está com, vou colocar isso para você da seguinte forma: quando a gente não está de bem com as pessoas, nós não estamos de bem com Deus, porque a Bíblia diz assim, eu não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amar aquele irmão, aquela irmã que eu estou vendo todo dia, aquele familiar que eu estou vendo todo dia. E aqui nós vemos então que existe sim, existem alguns motivos de por que as pessoas param de orar, param de meditar na palavra, param de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque, queridos, elas entristecem o Espírito Santo.
Porque a palavra de Deus diz que quem coloca em nós o querer e o efetuar é Deus. Então, uma das coisas que vai mover o nosso coração, vai colocar o querer, em primeiro lugar, é a gente olhar para a nossa vida. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para o erro do outro, para o defeito do outro, e sabe, ele pode ter 1000 defeitos, mas nós temos os nossos. E eu não posso jogar pedra em ninguém, porque eu também não tenho, o meu telhado também é devido, ou seja, eu também tenho meus problemas. Então, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso olhar para mim e pensar, meu Deus, eu preciso mudar, eu não posso ser assim, eu não posso ficar magoado com as pessoas, eu não posso ficar desconfiado por qualquer coisinha, ficar emburrado, ficar, sabe, suspeitando das pessoas. Às vezes o nosso coração, queridos, ele não é um ambiente que Deus quer habitar, porque o nosso coração às vezes está cheio de mágoa, está cheio de rancor, e sabe, nós temos que dizer a Deus, olha, eu tenho muita ferida, eu tenho muitas coisas na vida que aconteceu comigo, tira isso da minha vida, Deus, em nome de Jesus. Foi o que eu falei hoje de manhã. Senhor, nem que o Senhor precise me quebrar todo, quebra-me, mas faça-me de novo, faça-me um vaso novo. E aí, queridos, Paulo está falando que nós precisamos nos tornar irrepreensíveis. Nos tornar. É interessante, ele estava falando para uma igreja, e ele estava falando que eles precisavam se tornar. Ele estava falando que eles precisavam se tornar. Ele poderia ter colocado isso de outra forma, ele poderia ter colocado, olha, para que vocês possam continuar irrepreensíveis. Mas ele não estava falando isso, que eles continuassem irrepreensíveis. Ele está dizendo que você precisa se tornar irrepreensíveis. Então, nós precisamos nos tornar irrepreensíveis e continuar irrepreensíveis. Primeiro, para continuar, nós temos que nos tornar irrepreensíveis. E olha só, ele diz assim, ó, para que a gente seja inculpável. Que as pessoas apontem o dedo, elas podem apontar o dedo. Você já fez isso, sim. A gente pode ter feito isso, até pior do que isso que a pessoa está dizendo. Mas agora não faço mais. Eu já fiz, é verdade, você está falando a verdade. Eu já fiz, agora não faço mais. E Deus pegou os meus pecados e lançou no mar do esquecimento. Então, se Deus não lembra, eu não vou me lembrar também. Eu era repreensível, mas agora eu estou querendo me tornar irrepreensível e permanecer irrepreensível, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, disse Paulo. Queridos, a nossa luz precisa brilhar. As pessoas têm que olhar para a gente e ver pureza, humildade, santidade, amor. Eles precisam ver isso em nós. Por isso Paulo disse, olha, escute bem, você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então, as pessoas, elas param de orar, elas param de meditar na palavra de Deus, porque elas estão entristecendo o Espírito Santo. Sabe, por que muitas pessoas não conseguem orar? É porque elas entristecem o Espírito Santo, elas deixam se apagar a chama. Havia uma instrução lá no Antigo Testamento, e isso fazia referência a algo para hoje também. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, nós não podemos deixar se apagar a chama, o fogo do Espírito na nossa vida. Aleluias! E olha só, Paulo disse, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem
me esforcei inutilmente. Sabe o que Paulo está dizendo? Você tem que guardar a palavra da vida, você tem que guardar os mandamentos. Nós precisamos, queridos, guardar esses mandamentos, porque eu vou dizer uma coisa para você: não adianta a gente ter os 9 dons, não adianta a gente operar milagres, fazer e acontecer, se a gente for parar numa eternidade sem Deus. Então, eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder a minha salvação. A minha salvação, queridos, é a coisa mais preciosa que Deus me deu. E eu preciso guardar isso. Paulo disse: você precisa desenvolver a tua salvação com temor e tremor. Então, ele fala a respeito disso e, queridos, é Deus quem coloca em nós o querer e o efetuar. Então eu não posso dizer agora eu vou orar 10 horas por dia, porque você não vai conseguir. Sem a ajuda de Deus, você não ora meia hora por dia. Você não pode dizer eu vou jejuar agora por 30 dias. Você não vai. Se Deus não colocar em você o querer e o realizar, você não vai conseguir. Não adianta você dizer assim, agora eu vou começar a fazer isso. Você não vai. Se Deus não colocar em você o querer e o efetuar, porque nós temos que entender que existe uma dependência de Deus. A nossa suficiência, disse Paulo, a nossa suficiência não vem de nós mesmos. Esse é o erro que as pessoas pensam, o que as pessoas cometem. Elas pensam que podem algo por si mesmas, e ninguém pode nada por si mesmo. Nós só podemos aquilo que Deus permite, nós só conseguimos aquilo que Deus nos dá. Então, meus irmãos, deixa eu te falar, em nome de Jesus, Paulo aqui está nos dando uma chave. Aqui tem uma chave. Ele está dizendo que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Quando ele fala que eles estavam desenvolvendo a salvação, ele também fala que eles precisavam se tornar irrepreensíveis. E olha uma coisa que eu vou dizer para você: sinceros. A palavra sinceros, ela vem de um termo chamado sinicera, sem cera. Imagina um móvel cru, bruto, uma madeira bruta. Ela tem uma aparência, pode não ser tão bonita, mas quando passa uma cera, ela fica bonita. Pois bem, mas Deus nos quer sem cera. O que Deus está querendo dizer para a gente? Que a gente seja sincero, que a gente não esconda as coisas, sabe? Que a gente não tenha uma aparência que não é verdadeira, que a gente não tenha uma aparência que não é real, mas que a gente tenha a aparência do que nós somos. Quando você pega uma madeira bruta, você vai ver o que ela é de fato. Você põe uma cera, ela se transforma, mas ela não é aquilo ali. A sua essência não é aquilo ali. Ou seja, somente Deus pode nos tornar agradável, bonito aos seus olhos e aos olhos dos outros. A unção, a Bíblia diz, a unção aformoseia o rosto. A pessoa pode ser torta, a pessoa pode ser completamente, torta no sentido assim, né? Meia vesga de um olho, meia torta no rosto, meio assim, mas a unção deixa esta pessoa diferente, deixa essa pessoa, sabe, simpática, deixa essa pessoa bonita também aos olhos dos outros, porque há uma unção, há uma graça de Deus na vida dela. E aqui, queridos, nós precisamos ser sinceros. Uma das coisas, preste bem atenção, o que Jesus batia, mas batia mesmo, era contra a hipocrisia. A falta de sinceridade tem a ver com a hipocrisia. Então, não podemos ser hipócritas, queridos, temos que lutar. Eu sei que às vezes, sabe, a gente talvez, para não magoar uma pessoa, a gente, né, esse politicamente correto é uma coisa ruim isso. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser sinceros, aprender a ser sinceros.
Porque, sabe, você pode ser sincero na maior parte do tempo, mas nós precisamos ser sinceros em todo o tempo. E ser sincero em todo o tempo é algo que precisa ser aprendido, ser desenvolvido. Até por isso Paulo coloca aqui, olha, vocês precisam desenvolver a vossa salvação e vocês precisam se tornar irrepreensíveis e sinceros. Ele estava falando, olha, irrepreensíveis e sinceros. É isso, queridos. Nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros. Porque o mundo não é sincero. Você não vai encontrar sinceridade no mundo, mas dentro da igreja você tem que encontrar sinceridade. Se você não encontrar aonde você congrega, pelo menos na sua vida, você precisa encontrar a sinceridade. Seja sincero. É difícil. Às vezes, a gente vem com tanta coisa do mundo, tanta influência do mundo, que é difícil. A gente aprende a querer ser agradável, a não magoar as pessoas e acabamos nos tornando hipócritas. E ninguém quer isso, nem muito menos Deus. Deus quer que a gente seja sincero. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, vamos orar agora, vamos falar com Deus. Eu vou estar colocando aqui embaixo, nos comentários, eu vou colocar o número da conta para você que queira semear. Nós estamos num culto online, você possa fazer isto em nome de Jesus. E lembrando vocês que depois, mais tarde, às 21 horas, nós estaremos na oração querendo Deus. Amém? Vamos orar e vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial. É tão bom, Senhor, estarmos diante do Senhor, diante da Tua presença, estarmos aqui, Senhor, envolvidos com a Tua palavra, envolvidos nesta comunhão agradável com os nossos irmãos. Eu quero te pedir, Senhor Deus, neste dia, nesse momento, que o Senhor abençoe todo aquele, Senhor, que vai semear no ministério, aquele que quer devolver o dízimo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por um destravamento sobrenatural na vida dos meus irmãos. Eu peço, Deus querido, que o Senhor libere a Tua unção de multiplicação, a unção do rompimento financeiro, o rompimento espiritual em nome de Jesus. Pai querido, trata o nosso coração, tira tudo aquilo, Senhor Deus, que não é sincero em nome de Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que falta com a sinceridade em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, repreendo o mal, repreendo as obras do inimigo na sua vida, declaro quebrado e cancelado todo o poder do inimigo contra você e ordeno agora que todo mal bata em retirada. Querido Deus, eu repreendo o espírito de enfermidade no meio do povo, eu repreendo toda enfermidade agora, aonde estiver um espírito de enfermidade, saia fora, bata em retirada agora. Eu repreendo toda a opressão no meio do povo, eu repreendo todo o levante do inimigo, repreendo as obras da magia, da feitiçaria, da bruxaria, repreendo no poder do nome de Jesus. Ordeno agora que todo o poder das trevas seja quebrado e cancelado em nome de Jesus. Meu Deus querido, clamo pela vida de cada um que aqui está, oro pela vida dos pastores, oro pela vida dos presbíteros, diáconos, intercessores, em nome de Jesus. Eu te peço agora, meu Pai querido, que o Senhor estenda a sua mão dentro dos lares. Nós repreendemos o espírito da afronta, repreendemos o espírito da separação, do divórcio, repreendemos o espírito da derrota, os ataques na mente, repreendemos a depressão, o desânimo e o cansaço em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, traz arrependimento, concede ao teu povo o arrependimento para, Senhor Deus, que eles mudem, eles transformem as suas vidas pelo poder do teu Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Pai querido, nós repreendemos o espírito de acidente em todos os lugares. Repreendemos, Pai querido, o espírito do assalto, do roubo, do furto, do arrombamento, a bala perdida, o ódio, a ira, a briga, a vingança, a maledicência, que caia por terra.
no poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, que Deus te abençoe. Até daqui a pouco mais, às 23 horas, para a nossa oração. Que o Senhor conceda graça e misericórdia multiplicadas à sua vida. Quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Estamos aqui na Escola de Profetas em São Paulo e, queridos, louvado seja Deus. Na oração das 23 horas eu vou impartir a unção da escola. Para você que não pode estar aqui, eu vou fazer a impartição. A gente recebe aqui e liberamos aí para vocês, tá bom? Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.